fire. Black shadows are following close. Saudações, terráqueos! Tudo bem? Mensageiro do Rock, de novo pra você. Pousou a nave, hein? Percebeu, né, galera? O som é sinistro de hoje. Realmente. Bom, pessoal, hoje, né, essa banda que eu vou comentar, mais uma banda inglesa, ela é um dos pilares do rock pesado, né, que foi desenvolvido a partir da década de 70, né? Tá? Muitos acham que a origem do rock pesado está relacionada com 3 bandas, né? Tá? Que seriam Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath. Na verdade não, eu considero que são 4. Sim, quem é a quarta? Tá aí, Uriah Heep. Sim, uma banda sinistra, uma banda bem misteriosa, né? Você que já ouviu, você conhece bem, né? Uriah Heep, tá bom? Bom, pessoal, o que é exatamente essa banda, tá? Essa banda, na verdade, ela foi formada no finalzinho da década de 60, de 69 para 70. E, na verdade, ela foi o resto de uma banda chamada Spices, tá? E Spices era constituído basicamente de 3 integrantes que depois ficaram famosos no Uriah Heep, tá certo? Tá? O primeiro se chamava David Byron, tá? Um grande vocalista, um vocalista fantástico, tá? Eu considero um dos melhores, né, do rock and roll. Por quê? Porque é um cara que tem aquela variabilidade desde o grave até o agudo, com uma facilidade incrível, né? Tem uma potência na voz, faz lembrar muito a Ian Gillan, né, do Deep Purple, tá? Um vocal excepcional. Outro integrante do Spices era Mick Box, um guitarrista. Não é um exímio guitarrista, não é, tá? Muito técnico, mas é um cara que tem uma harmonização muito boa, tem riffs muito bons, né? Então eu acho que é um guitarrista bem interessante, tá? E aí se juntou, né, a essa dupla, tá? Um tecladista, esse sim, bastante erudito, um arranjador fantástico, cantava bem, além disso tocava violão, tá? O tecladista se chamava Ken Hensley, tá? E eu acho que é a chave da banda, né? Bom, a partir daí, com esses 3 caras e obviamente complementando a banda, né, chamaram mais um baterista e um baixista. O baixista, se não me engano, chamava Paul Newton, o primeiro. E o baterista, se não me engano, chamava Nigel Olsen. Bom, a partir daí, em 1970, formou-se a banda Uriah Heep, certo? Bom, a partir daí, pessoal, essa banda, ela lança um primeiro disco, tá bom? Que é um disco fantástico, chamado Very Easy, Very Humble. Aí, apareceu, tá? O interessante do Uriah Heep, né, eu acho que é importante comentar, é exatamente essa temática que eles têm, né? É uma temática bastante sinistra, é uma temática bastante misteriosa, tá? Ou seja, o Uriah Heep tem muito a ver com aquele aspecto cigano, sabe? Tem uma aura cigana, aquela coisa do mágico do circo que lê bola de cristal, sabe? Aquele cara que invoca planos espirituais, né? Uma coisa assim bem, aquela cigana sedutora, sabe? Que está sempre te observando, né? E com isso, né, obviamente, essa coisa se espalha para um mundo de demônios, de deuses, né? Uma coisa bem fantástica, assim, né? Então, o Uriah Heep tem esse perfil que eu acho que é muito interessante, certo? Tá? Ou seja, é uma das grandes bandas que fundaram uma coisa chamada rock horror. Tá? E você conhece algumas outras bandas, o Black Sabbath tem esse perfil, né? Nos Estados Unidos a gente teve Alice Cooper, tudo bem, de uma maneira um pouco mais teatral, né, mais vazia, mas de qualquer maneira é um rock horror, né? E o Uriah Heep faz parte dessa estrutura, tá? Bom, nesse primeiro disco, pessoal, eles vêm detonando, né, um hard rock, tá certo? Um hard rock muito bem elaborado. Nesse disco aparece uma música fantástica chamada Gypsy, cigana, tá? E uma série de outras músicas também muito influentes aí, né? Melinda, por exemplo, né? Come Away Melinda, tá muito interessante. Enfim, tem uma série de músicas muito interessantes do Uriah Heep nesse primeiro disco, né? E aí é que eles lançam exatamente essa temática terror. Olha a capa, né? A capa é um ser, né? Um cidadão, tá certo? Cheio de teia de aranha, né? E Very Evil, Very Humble significa uma frase em uma das músicas que significa você não é bem-vindo à minha comunidade, né? Então provavelmente isso se refere ao quê? A uma comunidade cigana, tá? Então esse aspecto cigano vai permeando o Uriah Heep ao longo da carreira, tá? Eu não sei exatamente se algum dos integrantes era cigano ou não, tá? Mas o fato é que eles têm essa temática, né? Tá? Essa temática cigana muito interessante que vai permeando todo o trabalho, tá?
Bom, passado então esse impacto do primeiro disco, né, o Uriah Heep começa a ter uma série de problemas de formação de banda. Tá? Por exemplo, bateristas e baixistas foram mudando ao longo do processo, né? O disco entrando, o disco saindo e vai mudando, né? O baterista e o baixista. Agora, a parte central, a parte chave da banda, que é justamente o David Byron, Ken Husley e Mick Box, esses ficam, obviamente, fixos na banda, eles são a alma da banda, né? Então o resto das pessoas que vão entrando, dos músicos que vão entrando, vão orbitando sempre esse núcleo central desses três caras, tá? Bom, mas a partir daí, pessoal, mesmo com mudanças de formações, né, os caras começaram a lançar outros discos, tá? Então o segundo disco, se não me engano, tá? Deve ser de 71, se chama Look at Yourself. Sim, um disco excelente, tá? Tem uma música que chama Love Machine, tem a própria Look at Yourself, né? Então ainda a temática, né, se manifesta, né? Você vê que é uma capa com dois olhos que te observam, tal, né? Então aquela temática sinistra ainda vai, né, vai aparecendo e vai se ampliando, tá? Ali, por exemplo, já o baterista já não deve ser o mesmo, tá? Imagino que não seja o mesmo, eu não lembro o nome dele, tá? O baixista também deve ter mudado, se não me engano deve ter mudado. Então, obviamente, a cozinha vai mudando, tá? Bom, aí eles vão lançando uma série de discos, não vou falar todos aqui, mas tem discos fantásticos. Tem um que chama Salisbury, né? Que é aquela do tanque de guerra, né? Excelente. Aliás, Salisbury é interessante porque é uma cidade inglesa, né? Que é a cidade que fica muito próximo daquele monumento, né? Chamado Stonehenge. Tá aí, olha o clima, certo? Tá? Então Salisbury é um outro disco excelente, tá? Aí foi lançando uma série, né? Foram lançados uma série de discos fantásticos, assim, né? Particularmente tem um que eu acho um dos melhores, chama Demons and Wizards. Olha lá, apareceu aí, tá? Nossa, esse disco é fantástico, inclusive a primeira música de abertura, né? Rainbow Demon é exatamente desse disco, tá? Esse disco é fantástico, tá? Tem The Wizard, tem Easy Living, Traveling Time, tá? Paradise, bom, tem coisas assim fantásticas nesse disco. Eu acho que é um disco assim antológico do Uriah Heep, tá certo? E aí, obviamente, o Uriah Heep vai desenvolvendo o seu trabalho sempre com aquela temática especificamente sobre essa coisa meio cigana, misteriosa e assim por diante, tá bom? Tá? Não posso esquecer um outro disco que chama Magician's Birthday, né? O aniversário dos magos, né? Muito interessante também, um disco fantástico, né? E aí vai evoluindo, né? Tem um outro que chama Return to Fantasy, enfim, vai evoluindo, né? Tá? Bom, mas em determinado momento, tá? Um detalhe interessante que eu acho legal você saber. Por exemplo, alguns discos do Uriah Heep têm capas, né, muito icônicas. Sabe por quê? Porque quem fazia a capa era um artista plástico, né, que ficou famoso com outra banda, tá? Por exemplo, com o Yes. O Yes tinha, na verdade, um quinto integrante, né? O quinto integrante se chamava Roger Dean, que era basicamente o que? Era um arquiteto, né? Um desenhista, um design gráfico. E, por incrível que pareça, alguns discos do Uriah Heep também tiveram o trabalho de Roger Dean, tá? Magician's Birthday é um deles, né? O Demons and Wizards, tá? Então é uma capa bem icônica, assim, desenho muito surreal, né? Eu acho muito interessante essas capas também, que pegaram muito bem o clima do Uriah Heep, tá certo? Tá? Bom, a partir daí, pessoal, a coisa foi evoluindo até 1976, se não me engano, com o último disco, tá? High and Mighty, que, se não me engano, é o último disco onde participa David Byron, tá? Que é o grande vocal. Bom, quando o David Byron sai, né, aí a banda dá uma caída, tá? Uma caída bem drástica, assim. Por quê? Porque o grande vocalista saiu, né? Tá? E nota triste, né? David Byron, na verdade, acabou saindo por uma série de problemas de alcoolismo, tá? Ele era, se não me engano, alcoólatra e veterano, né? Tanto que em 1985, se não me engano, ele acabou morrendo. Ele foi encontrado no seu apartamento, morto, parada cardiorrespiratória, excesso de álcool, ao que tudo indica, né? Então, muito triste, tá? Mas, de qualquer maneira, né, em 76 ele sai, e aí o Uriah Heep fica meio balançado, né? Outra nota triste também, em 76, nessa época, também aconteceu um fenômeno desagradável. Um dos baixistas, que acabou entrando, se não me engano, no terceiro disco, e teve uma larga carreira até 1976 com a banda, chamava Gary Tame.
Esse Gary Thain era um grande baixista, eu considero um dos baixistas excelentes do rock pesado, tá? Um cara que dava um andamento muito bom, sabe? Tá? Faz lembrar o Geddy Lee, do Rush. Muito interessante, só que parece que por essa época, 76, houve um acidente com ele, ou seja, durante um show, um ensaio, se não me engano, da banda, ele acabou tomando um choque elétrico com o baixo. Olha que curioso, né? E acabou sendo hospitalizado. Só que tinha um problema, ele era viciado em heroína. Então a heroína, na verdade, com o choque, né, produziram uma situação, né, um mix aí muito terrível para ele e acabou morrendo. Tá? Ele acabou morrendo 3 ou 4 meses depois do processo. Tá? Provavelmente de overdose de heroína, né? Mas é claro que o choque elétrico, né, teve a sua influência no processo. Tá? Triste também, tá bom? Bom, mas a partir daí, em 76, né, Uriah Heep sem vocalista, ele obviamente vai tentar uma outra coisa, né? E aí entra um vocalista muito interessante de uma banda alemã que se chama Lucifer's Friends, né? Tá? Lucifer's Friends, na verdade, no singular, né? O nome do vocalista ele é inglês, tá? Ele se chama John Lawton. Um vocal muito interessante, tá? A partir daí, o Uriah Heep passa a ter uma outra conceituação. Não é exatamente, né, o Uriah Heep anterior, tá? Mas a temática cigana, né, a temática agressiva, né, a temática de magos, né, essa coisa ainda continua, tá? Então, por exemplo, tem um disco que chama Innocent Victim, né, que é uma cobra que aparece aí, um disco bom, tá? Enfim, com John Lawton, na verdade, a coisa se desenvolve de uma outra maneira, né? E aí, por exemplo, percebe-se que o Ken Hensley, ele vai também cantar muito no Uriah Heep, né? Aliás, esse é outro detalhe, né? Uriah Heep, todos eles cantavam, tá? Mick Box, David Byron, Ken Hensley, Gary Thain, tá? Todos eles, né? Eles cantavam bem, então os arranjos vocais são fantásticos, tá? O coro é fantástico, né? Fora os arranjos de teclado, que tem uma pegada assim fantástica, né? Uma ambientação bastante misteriosa, uma banda fora do normal, tá? Bom, e aí a coisa evolui, né? Vai evoluindo aí, e aí as formações vão mudando. Por exemplo, eu acho legal tocar no baixo de novo, né? Tá? O contrabaixo, por exemplo, foi mudando muita gente, mas olha que interessante, junto aí nessa época 76, 77, entra um grande baixista do rock, né? É um dos caras mais requisitados, agora falecido, infelizmente, se não me engano, tá? Chama John Wetton. John Wetton tocou no King Crimson, tá? Depois ele tocou, obviamente, no Uriah Heep, tá? Teve um período muito bom no Uriah Heep, cantava bem também, né? No Uriah Heep e no King Crimson. Aí, posteriormente, na década de 80, ele forma o Asia, né? O UK, tá? United Kingdom, que é uma banda interessante de rock progressivo, que é com ele também. Enfim, um dos grandes nomes do rock, né? O John Wetton, tá? E, bom, então a banda foi evoluindo até que chega a década de 80. Aí sim, a decadência começa, porque na década de 80, o Uriah Heep transforma o seu som, tá? Continua com a temática, né? Tá? Aquela temática bem agressiva, né? Tá? De demônios e coisas do tipo, né? De mistério, só que a pegada passa a ser um pouco mais heavy metal, que é exatamente o som do momento, né? O som do momento a partir da década de 80, as bandas começam a aparecer como heavy metal, e as que eram antigas vão se adaptando ao heavy metal, tá? Então a partir daí surge um disco chamado Abominog, a capa eu acho fantástica, né? Mas o disco não é tão bom, né? O disco não é tão bom por quê? Porque passa a ter uma temática completamente diferente, assim, né? Não a temática em si, mas o som, né? A sonoridade passa a ser mais heavy metal, tá? São músicas muito previsíveis, né? Com aquele solinho no meio, sabe? A impostação de voz do vocal, que chama Peter Golby, né? O cara imita o Dio, sabe? Não é nada demais, sabe? É um heavy metal que começa a perder um pouco daquele impacto inicial, aquela coisa, aquela aura que o Uriah Heep tinha. Eu particularmente não gosto muito. A partir daí, né, década de 80, aí começa a surgir uma série de discos nessa temática heavy metal, tá? E hoje, se não me engano, eles ainda estão em atividade. Eu acho que o ano passado, o ano retrasado, teve a Semana Cultural aqui em São Paulo, o Uriah Heep veio, tá? Eu, em 1992 ou 93, se não me engano, eu fui ao show do Uriah Heep no antigo Olímpia, tá? Só que a formação, obviamente, já não era a mesma, era só o Mick Box, né? O resto era tudo gente nova, tá? E aí aquela temática heavy metal, né? Que não é a ideia, tá certo? Tá? Bom, enfim, pessoal. Detalhe, ao vivo, tá? Tem um disco ao vivo de 1973, né?
é um disco preto escrito Uriah Heep em branco, tá aí ó, na tela. Cara, esse disco é fantástico, foi considerado um dos melhores discos de rock ao vivo, né, já produzidos. E um dos melhores discos de rock de 1973. Cara, esse disco é fantástico, tá? Então escuta esse disco ao vivo que eu acho que é fora do normal. Tá bom? Beleza? Então essa é a dica de hoje, né? Essa grande banda misteriosa, né? Uma das fundadoras do rock horror, né? Tá? Que assustava muito a molecada na década de 70. Eu acho fantástico isso daí, né? Essa banda eu acho fantástica. Bom, último detalhe, para encerrar. Gente, por que do nome Uriah Heep? Olha que interessante, tá? Gente, Uriah Heep é na verdade o nome de uma personagem, né? De uma personagem de um dos grandes livros da literatura inglesa, tá? Que livro que é esse? Chama David Copperfield. Para quem não sabe, tá? David Copperfield é uma das grandes obras, uma obra monumental do romance vitoriano, tá? A época vitoriana, tá? Na Inglaterra. Quem que é o autor? Pô, Charles Dickens, um dos grandes nomes, né, da literatura inglesa, tá? Charles Dickens, o mesmo, tá? Você que costuma chegar no finalzinho do ano e assistir aqueles filminhos de Natal, você lembra do conto de Natal? Do Sr. Scrooge, lembra o Sr. Scrooge, aquele cara rabugento que tem uma loja e não paga bem os funcionários? Então, aí à noite, no dia 24, ele vai para casa e é visitado pelos natais, passado, presente e futuro. Você lembra disso ou não? Exatamente. Esse conto de Natal é um dos grandes, né, um dos grandes contos da literatura inglesa e é do Charles Dickens, né? E Charles Dickens, na verdade, desenvolveu uma série de outros romances maiores e um deles é o David Copperfield, tá? E por que Uriah Heep? Porque no romance tem um cara que se finge amigo de David Copperfield, tá? E esse cara é assessor de um advogado, tá? E esse cara é extremamente sórdido, hipócrita, falso, né? Conclusão, qual é o nome dele? Uriah Heep, beleza? Então olha que interessante, a banda tirou o nome dessa personagem extremamente misteriosa, extremamente negativa, né? Falsa, hipócrita, né? Uriah Heep. Beleza então, gente? Então vai lá, tá? A dica de hoje é uma das grandes bandas do rock pesado em inglês, Uriah Heep. E aumenta o som aí, doido!